Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luanda Rosa, canal Desordem Gramatical. E por que o nome do canal é Desordem Gramatical? Ordem gramatical normalmente se refere à ordem em que as palavras aparecem na frase. Mas nem toda língua é assim, por exemplo. Então vamos falar do latim. No latim, aqui ó, que eu não estou falando que eu não sei. No latim, as frases, elas não são como tem no português, por exemplo, a ordem SVO, que é sujeito, verbo, objeto, por exemplo, João chutou a bola, Maria leu o livro, esse tipo de coisa. Não tem uma ordem SVO, SOV, não importa, não tem essa ordem necessariamente, porque o latim, a função da palavra, que para a gente vai mudar de acordo com a posição que ela está na frase, daí ordem gramatical, no latim não tem isso, é de acordo com a terminação, a parte final da palavra, que vai determinar se essa palavra vai ser o que a gente conhece por sujeito, objeto, verbo, entendeu? Lá eles têm os casos, por exemplo, nominativo, acusativo, genitivo. Se eu não me engano, por exemplo, o genitivo é de posse. Então, quando eu quero indicar posse de algo, por exemplo, por isso uh, se eu quero falar que é livro de Maria, não teria esse de lá, seria tipo livros, não, é Liber Marie, por exemplo, que a terminação vai ser diferente. Então eu já sei que o livro é de Maria, independente, ó, Marie Liber, Liber Marie, não importa que ordem aparece. E a questão é essa, quando a gente desmonta uma coisa, ou seja, desordena, tira aquela ordem comum, a gente desordena uma coisa por quê? Para entender de outra forma aquela mesma coisa. O problema é que os professores querem ensinar uma coisa de uma só forma. A questão é que sim, a gente tem que ensinar uma coisa, mas tem várias formas possíveis de se ensinar uma coisa, e as pessoas se recusam a ver as formas diferentes que a gente pode ordenar toda essa questão. Então, a ordem gramatical, sim, ela é necessária, mas é preciso que antes de ordenar, ou melhor, até depois de ordenar, o processo é repetitivo. Tu ordena, desordena e ordena novamente. Então, se eu quero entender melhor como uma cafeteira funciona, tem cafeteira ali na cozinha, por exemplo. Se eu quero entender melhor como uma cafeteira funciona, eu vou desmontar as partes e eu vou montar novamente. Outra coisa, quando eu desmonto, não só eu entendo melhor, quando eu entendo melhor, eu valorizo mais. Eu percebo os mecanismos, os processos, os componentes daquela frase. E outra, não dá para separar fonologia, morfologia e sintaxe, não dá para separar em blocos. Então tu desordena, tu tira o nome dos blocos para colocar eles de volta no lugar para tu poder entender. Ah, se os sons são feitos de formas na diferença, por exemplo, consoante, vogal. Consoante, constrição nasal. Vogal, voz vocálico mesmo, assim, tipo, das cordas vocais. Então daí eu falo palavra. Porque eu preciso desse palavra. Porque eu preciso separar os sons. Isso eu já falei na última vez no caso. Mas no caso da morfologia, por exemplo, eu não posso separar o som da formação da palavra. Porque os sons que a gente está estudando aqui vai fazer parte da formação da palavra na morfologia. E outra, as partes, elas entram vamos dizer, atrito, assim, de certa forma. Aliás, o ventilador tá ligado, provavelmente vai fazer muito barulho. Mas uma parte, a radical, bate com aquela vogal de ligação, bate com sufixo, bate com prefixo. Eles entram em atrito de certa forma e só assim que eles podem formar uma palavra. Na sintaxe, só conectando. Todas as palavras estão conectadas dentro de uma frase. Eu não posso separar uma coisa da outra. Por que o ensino das coisas a gente não consegue perceber a conexão que uma parte do conteúdo tem com a outra? A gente precisa essencialmente desordenar, causar caos para ter ordem. Para ter ordem, precisa de caos. Para ter caos, precisa de ordem. Por quê? Porque uma coisa só existe se existe o oposto daquela coisa. Só existe bem se existe mal. Então só existe ordem se existe caos. Eu estou propondo caos, desordem, para ter ordem. Simples. Não existe lei se não existe algo que a lei proíbe. Então esse é o contrário da lei, o ilegal. Entendem? Então a questão é, o português, matemática, essas coisas não são inatamente.
intrinsecamente, que se fala, no caso, chatas. Elas têm uma casca que é dada pela didática, desculpe, mas tola, ruim, de muitos professores que não conseguem demonstrar a parte interessante dessas coisas. Eu sei que eu não sou o melhor professor do mundo, mas normalmente quando eu dou uma aula as pessoas dizem que é interessante. Por quê? Porque eu exploro a metodologia, eu me adequo ao meu aluno querendo ou não. Não porque eu tenho que fazer o esforço de olhar para cada aluno que está na sala de aula e me adequar a cada um. Mas eu dou várias possibilidades deles enxergarem. Eu dou uma aula de história. Olha só, Império Romano, tá vendo como o italiano é parecido com o latim? Isso é porque o Império Romano ficava ali pela área onde está a Itália hoje. E aí passa para a França, mistura um pouco com o germânico também. Ah, aliás, o inglês é uma língua germânica. Por quê? Porque tinha o Império Germânico ali na área onde hoje a gente conhece como Inglaterra, o Reino Unido. E aí depois tu tem essas línguas latinas, as línguas românicas que a gente fala, vai para Portugal, de Portugal vem para o Brasil, vai para todos aqueles países africanos. Os países africanos está cheio de países falando francês, inglês e português. São línguas românicas, são línguas que vieram do latim, entendeu? Por isso que tem raízes tão próximas entre o espanhol, o português e o italiano, por exemplo. Então, às vezes vai ser mais difícil de aprender inglês, por quê? Porque é uma língua germânica, mas também tem várias palavras que são parecidas por causa da raiz latina. E o que explicaria esse processo? Se é uma língua germânica, por que tem algumas raízes latinas? Essencialmente por processos históricos, econômicos. Então eles têm que fazer trocas com a Europa. O que eles vão fazer? Adaptar a linguagem deles. A linguagem é adaptável, a linguagem está sempre mudando. E não é uma pessoa que vai lá e fala, vou mudar isso aqui. Não é uma pessoa que tem o domínio sobre a linguagem. Todos nós, coletivamente, temos domínio sobre a linguagem. A linguagem de todos nós. É uma posse, é uma ferramenta que todos nós podemos usar. E ela só existe quando mais de uma pessoa usa. Ou seja, ela só vai mudar quando mais de uma pessoa quer mudar. Entendeu? As coisas só podem acontecer coletivamente na linguagem e as coisas só podem acontecer coletivamente por causa da linguagem. Qualquer ação conjunta pressupõe linguagem de alguma forma. Como é que o pessoal fala, por exemplo, vamos lascar essa pedra aqui para a gente poder fazer uma ferramenta? Tem que se comunicar de alguma forma. Então, como é que vai me dizer que aprender língua não é importante? Pelo amor de Deus, é porque vocês não sabem, professores. Por que vocês não adaptam o ensino de vocês? Por que o aluno simplesmente tem que aprender que tem pronome, e pronome ali átono não pode iniciar a frase, pronome oblíquo não pode iniciar a frase, tem que virar pronome átono ali, não pode ser te amo, tem que ser amo-te. Por quê? Não sei. Não sei explicar pro meu aluno, eu só sei que é assim. Pô, pelo amor de Deus, se tu nem sabe por que tu usa essa regra, por que tu tá usando? Ah, porque alguém disse que é regra. Essa é a importância de desordenar. Porque se só existe a ordem, a gente acha que só isso pode acontecer. Eu garanto para vocês, daqui a pouco vai sair da gramática essa regra. Se é que já não está saindo de algumas gramáticas. Por quê? Porque simplesmente é uma coisa que não se usa, não usa mais esse negócio. Entendeu? É uma coisa que não está sendo usada mais, é como um membro que a gente não usa mais, ele vai se atrofiar, entendeu? E a questão é essa, gente. A gente pode explorar biologia, a gente pode explorar matemática, tudo a partir da linguagem. Como é que acontece a aquisição da linguagem, por exemplo? Tá toda uma discussão está acontecendo aí há mais de 50 décadas sobre isso. A gente tem uma faculdade inata da linguagem, tem uma parte do nosso cérebro que é feita para a linguagem, ou o nosso cérebro como um todo, a gente tem a capacidade cognitiva de desenvolver uma linguagem. E aí tu tem, por exemplo, o Chomsky lá que fala, não, todo mundo tem essa capacidade de desenvolver uma estrutura baseada nesse diagrama aqui. Aí beleza, eu vou colocar o diagrama depois ali. E aí chega o Daniel Everett, por exemplo, e fala, olha só, eu vou lá no Brasil, vou lá para o Brasil, e vou explorar a sintaxe desse pessoal aqui. Percebe que não tem absolutamente nada a ver com as regras gramaticais que os outros lugares usam. Então, por exemplo, isso ia pressupor que, na verdade, a gente só tem essa estrutura gramatical, essa ordem gramatical que a gente fala, por causa de um desenvolvimento de um povo para outro que foi passando essas regras. Mas não tem nada inato nessas regras, não tem nada no nosso cérebro que faça a gente usar essas regras específicas. Correto? Então, beleza.
Gostaria de fazer uma aulinha curta só para botar caos. No próximo vídeo eu boto um pouquinho de ordem. Até mais.